Você lembra que na semana passada nós mostramos uma planta cheia de nutrientes que está sendo cultivada num sítio de Porto Belo? Desde que a reportagem foi ao ar, muitas pessoas têm nos procurado para pedir mais informações de como comprar a planta e qual a melhor maneira de consumir. Vamos conversar com a Patrícia, né, Patrícia? Porque agora, hein? Como é a melhor maneira de consumir? Onde a gente pode encontrar? Tá todo mundo curioso e a gente também. Pois é, Mariane Faraco, é uma notícia boa para quem costuma torcer o nariz na hora de comer legumes, né? Os verdes, os coloridos, quando tem na mesa. Tem um jeito fácil de consumir alguns nutrientes deles, que é através dessa planta. Mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma entrevista com uma nutricionista para explicar para a gente se é assim simples, se é só substituir, né? Primeiro eu vou mostrar para você ter uma ideia dos nutrientes que tem na planta. A planta é essa daqui, olha só, é a moringa oleífera. Ela pode ser consumida assim, com as folhas mesmo, numa salada, pode tirar as folhinhas, colocar num omelete, mas daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais as receitas, ou ela pode ser consumida assim na farinha. A farinha é o seguinte, ela concentra mais os nutrientes, segundo os nutricionistas, porque ela desidrata a planta, né? Em 100 gramas dessa farinha, olha só tudo que tem. Tem o mesmo que as vitaminas do complexo B, que em 300 gramas de amendoim ou em 1 quilo de feijão. Pois é, do complexo B, disso que está aqui, né? Aí tem a mesma quantidade de vitamina A que em 1 quilo e 300 gramas de cenoura. Também tem a mesma quantidade em 100 gramas de farinha, a mesma quantidade de potássio que em 4 bananas. Para quem não gosta muito de beber leite ou tem intolerância à lactose, também tem a mesma quantidade de cálcio do que em 1 litro e 600 ml de leite. E o ferro, que a gente sabe que também é muito importante para a saúde, a mesma quantidade de ferro que tem aqui, tem em 1 quilo de espinafre. Aí a gente foi perguntar para uma nutricionista como que faz para ingerir isso, né? Será que é só substituir? Ah, não gosto de espinafre, vou comer a farinha e o ferro tá legal? Pois é, a gente vai saber a resposta da nutricionista Cristina Calegari. Ela é da EPAGRE, porque a EPAGRE está estudando essa planta, a Estação Experimental aqui de Itajaí, e também a EPAGRE estadual está acompanhando esse estudo para chegar em algumas conclusões, tanto em relação à produtividade dela, quanto em relação à nutrição. Vamos ver o que a nutricionista respondeu para a gente em relação ao consumo da moringa oleífera. Qualquer pessoa pode consumir a moringa. Ela tem uma quantidade de proteína significativa e contém aminoácidos essenciais, que são 9 aminoácidos que o nosso organismo não produz, então a gente precisa consumir. Sendo assim, para quem não consome outras fontes de proteína, quem não consome carne, os vegetarianos, é uma alternativa para consumir esses aminoácidos que o nosso organismo não produz, mas ela é indicada para todas as pessoas. Intolerantes e alérgicos, por exemplo, ao leite, também é indicado? É indicado porque ela contém cálcio, né? A moringa ela tem um teor de cálcio elevado. A nossa alimentação tem que ter uma diversidade de alimentos. O que acontece hoje é que a gente tem mais de 2.000 espécies de plantas que poderíamos consumir e a nossa alimentação fica em torno de 20. Então, quando a gente mostra uma equivalência, por exemplo, de beta-caroteno, né, o precursor da vitamina A, entre a moringa, a cenoura e o fígado de boi, a gente não quer dizer para substituir esses alimentos pela moringa, mas sim para diversificar a alimentação e ter uma outra alternativa, fonte de nutrientes, para diversificar o prato. A nutricionista também me explicou algumas maneiras de consumir, né? A gente viu ali pelas imagens algumas sugestões, mas eu vou explicar melhor para quem quer consumir a moringa. Essas folhinhas aqui a gente viu que dá de misturar no ovo, fazer uma omelete em casa ou colocar na salada. Também tem uma outra forma de consumir as folhas, que é batendo com água no liquidificador e acrescentar em receitas que vão líquidos, né? A farinha, ela pode ser misturada, a gente viu uma imagem ali de uma pessoa fazendo pão, né? Porque na Estação Experimental da EPAGRE estão usando essa farinha durante a produção do pão. Lá eles colocam 1 colher de sopa de farinha para cada 2 quilos, ou melhor, 2 colheres de sopa para cada quilo de farinha de trigo. Também pode ser misturada em bolos e até em outras receitas doces, porque ela não chega a alterar o sabor do alimento, né? Olha, eu na minha casa já coloquei também no feijão, no arroz, dá certo também, né? Aí, para quem quer comprar, consumir, é assim, a farinha, ela pode ser comprada pela internet. Quando a gente digita lá comprar farinha de moringa, é bem fácil de encontrar. Tem vários lugares que vendem e entregam pelo correio. Ou a planta também dá de plantar em casa, dá de comprar a semente e plantar e consumir as folhas frescas. Para a gente conseguir colher assim, segundo a EPAGRE, depois de mais ou menos 1 mês de plantada, já é possível pegar algumas folhinhas para comer na alimentação.
Para quem tem dúvidas sobre como plantar, de que forma fazer em casa, tanto em relação à refeição como em relação ao cultivo, pode ligar para a estação experimental da EPAGRE aqui em Itajaí, que é o telefone 3398-6300, código 47, porque é aqui de Itajaí, né? E daí consegue essas informações. Só que a gente vai ter daqui a pouco aqui também, viu, Mariane Faraco, um médico que vai explicar para a gente por que esses nutrientes todos aqui são importantes para a nossa saúde. Será que tem alguma doença que pode amenizar com esses nutrientes? Daqui a pouquinho eu volto aqui de Itajaí com essas informações, acompanhada de um médico especialista para explicar melhor para a gente. É com vocês aí no estúdio em Florianópolis. Tá combinado. Vamos aguardar então, né? Eu já fiquei curiosa para provar essa plantinha. Para entender, tem um banquetezinho ali na frente. Como é que é o nome da planta, Mariana? Moringa oleífera. Vou ter que decorar, né? Aprender direitinho, né? Mas diz que é muito boa realmente. Vamos aguardar a entrevista com o médico. Obrigado, Patrícia. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então. Até daqui a pouco. Olha, a repercussão foi enorme e hoje o Bom Dia abre espaço de novo para falar da super planta. E a gente volta a falar com a Patrícia Silveira, que já entrou aqui no Bom Dia, no comecinho do jornal, para falar das questões nutricionais dessas folhinhas que já estão sendo chamadas de folhinhas milagrosas. E agora a gente volta a conversar com ela, justamente porque muita gente ficou com dúvida ainda sobre essa planta, né? A gente já viu ali como pode comer, de que forma consumir, e muita gente está mandando mensagem pelo WhatsApp com mais e mais dúvidas sobre essa plantinha. Agora chegou a hora de você tirar essas dúvidas, né, Patrícia? Pois é, eu e o médico que está aqui comigo, né, Mariana? Porque ele vai responder com bastante propriedade essas perguntas das pessoas. Mas é o seguinte, né? Essa planta, ela é chamada até em alguns países de árvore milagrosa. E na África, por exemplo, ela chega a ser usada para combater a desnutrição. Aí o Dr. Juarez Furtado está aqui com a gente. Ele é médico clínico geral, pediatra, homeopata. E ele tem um conhecimento bastante aqui em relação à alimentação, a importância da alimentação saudável para manter uma saúde, né? Doutor, a gente falou no bloco anterior que a farinha da moringa, ela reúne os principais nutrientes que tem todos esses outros produtos que a gente está mostrando, né? O ferro do espinafre, vitamina B do amendoim e do feijão, o potássio da banana, o cálcio do leite e a vitamina A da cenoura. Só alguns exemplos do que tem na farinha. Por que é importante a gente ter esses nutrientes em uma quantidade suficiente no organismo para ter saúde? Qual é a relação? Então, Patrícia, o pai da medicina, Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, já falava que na alimentação é que está o remédio. Para a gente manter a saúde, para manter a longevidade, a nutrição, o aspecto, a alimentação, é pela boca que a gente garante isso. Por isso que a gente hoje está tanto repercutindo a necessidade de se comer direito, além de atividades físicas, mas a alimentação moderna, que está acabando com justamente esse aporte de nutrientes, faz com que uma planta como essa, que engloba mais de 90 nutrientes, aminoácidos, elementos que você vê presente em vários outros alimentos, seja tão importante. Então, como manutenção de saúde, o aspecto nutricional, um alimento, ele é fundamental e de boa qualidade como esse a gente tem que estar mostrando. E, doutor, também tem pesquisas que mostram que a farinha da moringa e até a folha também, ela tem uma importante capacidade de inibir radicais livres. Qual é a relação dessa característica com a saúde? Então, as principais funções que ela traz, além desses nutrientes todos que fazem com que a gente se nutra bem, é justamente o poder de ter mais de 30 antioxidantes. Quando a gente fala de radicais livres, a gente fala como se fosse um lixo metabólico, onde nós temos que lidar com isso. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a liberar mais radicais livres e isso gera um estresse oxidativo. Isso leva a um envelhecimento, leva a doenças degenerativas, como Alzheimer, mal de Parkinson. A gente leva com doenças como a esclerose, as esclerose e a arteriosclerose e o próprio câncer. Então, quando a gente nutre um organismo adequadamente, como esse, que tem um excesso de radicais livres, de antioxidantes que impedem esses radicais livres, a gente está promovendo saúde. E é fundamental a gente entender que ela entra não só como um remédio, mas ela entra como um suplemento que deve ser utilizado não só em pacientes que estão adoecidos, mas também em pacientes com saúde, para a manutenção dessa saúde. Doutor, só para finalizar, também é importante que as pessoas que usem esse alimento tenham consciência de que ela é bom para manter a saúde, mas se for tratar uma doença, tem que ter uma orientação médica, né? Por exemplo, cálcio, para quem tem uma deficiência, tem que ter um acompanhamento, né? Claro, sempre quando a gente fala, inclusive, de alimentos, a gente tem que ter uma nutricionista acompanhando, a gente tem que ter um médico acompanhando, porque a questão de médio, de veneno e de um remédio está na dose. Então, as pessoas têm que saber manusear. Quando a gente usa um excesso dessa planta, em pacientes que têm problemas renais, problemas hepáticos, pode trazer algum problema. Então, tem que ser acompanhado de um profissional.
Legal, doutor. Obrigada pelas informações. E olha, quem quer saber mais sobre a moringa, pode entrar em contato com a Estação Experimental da IPA